Entrevista com ideias de propósito. Hoje, na nossa entrevista, nós vamos conversar com o sócio proprietário da Vida Feliz Seguros e Investimentos, Henrique Petri Halber. Ele que é corretor de seguros e especialista em investimentos nacionais e internacionais. A Vida Feliz que está completando 22 anos, Henrique. Então, para a gente iniciar a nossa entrevista, vamos falar um pouco a respeito da história da Vida Feliz Seguros, completando 22 anos. O que a gente pode comentar a respeito? É um prazer conversar com você aqui no nosso espaço de entrevistas. Tudo bem? Tudo bem, Arthur? Olá, ouvintes da Rádio Vale Feliz FM. Para mim também é um prazer estar aqui junto com você, batendo esse papo e conversando com os nossos ouvintes. Sim, são 22 anos. Posso dizer que hoje nos tornamos assim muito mais experientes, né, nesse momento e podendo prestar um atendimento melhor do que no passado a gente prestava. E uma história que começou lá em 2000, com a minha mãe Maria Luísa Petri Halber e com o seu irmão Ivan Luiz Petri, que iniciaram a Petri e Halber Corretora de Seguros, que popularmente era conhecida por Seguros Petri. E lá em 2016, na verdade, a gente modificou o nome da empresa, né? Os sócios também modificaram, né? O Ivan não se tornou mais sócio da empresa e a empresa ficou uma empresa familiar, 100% familiar, onde mudamos nosso nome para Vida Feliz Seguros e mais recentemente Vida Feliz Seguros e Investimentos, onde a gente incorporou na nossa carteira de produtos e serviços oferecidos aos clientes a parte dos investimentos. É interessante a gente comentar também, Henrique, sobre a questão da importância dos seguros para as famílias e para as pessoas, né? Para aqueles que estão nos acompanhando. O que a gente pode falar a respeito disso? Então, Arthur, o seguro, eu costumo dizer que ele é a única ferramenta no mundo capaz de livrar famílias de situações irreparáveis, muitas vezes. É só nós imaginarmos, quando a gente vê uma colisão de um carro, o primeiro comentário tinha seguro? A gente vê desastres naturais como vendavais, né, incêndios também que ocorrem em residências, tem seguro? E se a gente for analisar números, de cada 10 carros que circulam no Brasil, você imagina quantos tem seguro? 3. 30% da frota é segurada. Sim. De residências, cada 10 residências no Brasil, 2 têm seguro. Então infelizmente, as pessoas não dão a importância para o seguro, porque só lembram do seguro quando acontece um desastre. E nós temos seguro hoje para diversos tipos de situações, né? Hoje, mais recentemente, a gente tem as instalações das placas fotovoltaicas. A gente faz um seguro específico da placa fotovoltaica, porque muitas vezes o seguro da residência que possui essas placas fotovoltaicas, aquela seguradora não dá proteção para a placa fotovoltaica. Então, a pessoa tem que fazer um seguro específico para aquilo. Muitas vezes a pessoa constrói a placa fotovoltaica, a usina, não no telhado, mas no pátio da casa. Tem que fazer uma pólice específica, né? E se a gente for para um outro lado, que é o seguro de pessoas, o seguro de vida e o planejamento financeiro, eu costumo, assim, que é o que de fato a gente se dedica hoje mais e é um propósito que eu tenho de vida, de poder passar para as pessoas, e esse é o motivo de também estar aqui, gerar essa importância e mostrar essa importância para as pessoas, que é o seguro de vida e a previdência privada para um planejamento para aposentadoria. Porque tanto eu como tu ou qualquer pessoa que está nos escutando hoje tem 4 tipos de problemas. Todos nós possuímos 4 problemas. O primeiro problema que nós possuímos e que podemos acontecer com a gente é uma morte prematura. A gente pode não chegar digamos assim, a viver o tempo que a gente imagina. Sim. E infelizmente vir a faltar por um acidente ou por uma doença. E aí vem o segundo problema, ser acometido por uma doença. E aí, o recurso financeiro e o planejamento para tratar essa doença. A gente vê junto da gente, familiares nossos, às vezes, contrair um câncer ou alguma doença que vai nos debilitando. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente cuida disso financeiramente? O terceiro problema é uma invalidez. A gente vinha conversando nos bastidores aqui, você mesmo passou por um acidente há pouco tempo,
que, graças a Deus, não te deixou inválido, mas poderia te deixar inválido. E a pergunta que a gente tem que fazer é, se eu tivesse ficado inválido, como é que eu estaria hoje? Quem estaria me cuidando de mim? Ah, meus pais. Ok, mas meus pais podem partir daqui X anos. Eu vou ficar velho. Então, tem que haver um planejamento para a invalidez, que é o terceiro problema. E o quarto problema, talvez muitas pessoas não se preocupam, que é um grande problema, é viver muito. Viver vai ser um grande problema para muitas pessoas. Por quê? Porque não é feito um planejamento financeiro para viver muito. É só a gente observar nossos bisavós, nossos avós, até que idade viveram. A minha avó tem 92 anos e está bem. E a tendência é a gente viver muito. Especialistas já dizem que a menina que é imortal, ou seja, que não vai mais morrer, já nasceu no mundo. Então vejam só, nós talvez seremos imortais logo. E a questão é como vou cuidar financeiramente desse nosso futuro. E muitas pessoas, ou seja, a maioria das pessoas, depositam uma única ficha em um único planejamento, que é o governo, que é o INSS. Previdência Social. social. Infelizmente, é o que todo mundo tem o padrão de fazer o planejamento. Fazer o planejamento junto à Previdência Social. Eu não quero depender do governo para mim na frente. Então, basicamente, são esses 4 tipos de problemas. Uma morte prematura, uma doença grave, uma invalidez e viver muito. E eu busquei me especializar nessa área para trazer esse planejamento para as pessoas, para ajudar e auxiliar as pessoas a planejar o seu futuro. E nós da Vida Feliz, temos diversas ferramentas para poder contribuir com as pessoas nesse planejamento. Desde investimentos nacionais em reais, desde investimentos internacionais em dólar. Hoje, uma das moedas mais fortes do mundo, que tem lastros mundialmente, que é o dólar. Então, existe perfil para cada tipo de cliente. E hoje eu busquei me especializar nisso e poder auxiliar novamente, falando nisso, os clientes nesse sentido. A gente pode até comentar e destacar, né, que tem a questão da previdência privada, seguros de diversos tipos de seguros também, né? Isso também é um leque amplo, não é mesmo? Sim, seguro, se a gente tratar na linha de seguros, a gente vai falar seguro de automóvel, seguro de residência, seguro de vida, seguro de equipamentos, seguro de garantia. Por exemplo, eu tenho um contrato com alguém, eu quero fazer um seguro para que essa pessoa cumpra esse contrato. Seguro garantia, seguro de garantia financeira, seguro de fiança locatícia. Quero alugar um local, eu não tenho fiador. Eu faço um seguro para banco. Então, ou seja, não tem o fiador no meio do caminho. O seguro hoje tem muita alternativa e volto a dizer, é a única ferramenta que livra famílias de desastres irreparáveis. E a previdência privada? A previdência privada hoje, ela também está no leque dos seguros, vamos dizer assim, mas para mim é uma das ferramentas essenciais para a aposentadoria hoje, né? Ela tem muitos profissionais que trabalham com investimentos, eles crucificam a previdência privada, dizem que não vale a pena, mas porque não conhecem previdência privada. Eu busquei me especializar muito em previdência privada. A previdência privada hoje existe, nós podemos ficar falando uma entrevista inteira somente de previdência privada, mas ela tem bons fundos que rendem tem uma boa rentabilidade, ela tem mecanismos. Eu tenho, por exemplo, clientes que pagam uma grande quantia de imposto de renda todos os anos e utilizam da previdência privada para gerar renda para eles. Então, eles utilizam o que eles pagam de previdência privada, parte disso volta no seu bolso. Eu tenho clientes hoje que recebem um bom valor de volta do governo por conta de ter uma previdência privada. Então, a previdência privada é uma bela ferramenta de planejamento para a aposentadoria. Isso é uma tendência muito forte para o futuro? Total. Na verdade, as pessoas que estão se dando conta, os jovens principalmente, que têm tempo, e essa é a questão, é nós pensarmos o seguinte: hoje você está com uma idade, por exemplo, 30 anos de idade. Ok, o que eu fiz hoje até os 30 anos de idade? O que eu já guardei? Qual o planejamento financeiro que eu fiz? Não fiz nada. Ok, calma, dá para ainda trabalhar nisso. Você tem pelo menos a pergunta que fazer: com qual idade eu acho que eu vou ser ativo para trabalhar?
65 anos, vamos trabalhar com uma idade mundial. Então você tem mais 35 anos pela frente. O que a gente tem que pensar é o seguinte, aos 65 anos de idade, quanto eu preciso para sobreviver por mês? Por exemplo, eu preciso de 10 mil reais. Você vai pegar e vai dizer o que eu preciso fazer hoje aos 30 anos para ter 10 mil reais de renda aos 65 anos. E a outra pergunta é, até que idade eu acho que eu vou viver? Porque esses 10 mil reais tem que me bancar pelos próximos 20, 30, 40, quiçá, talvez pela eternidade, porque a gente não sabe, talvez pode vir a cura de muitas doenças e a gente de fato não morrer mais, ou viver muito tempo. Então esse planejamento ele precisa ser, a gente tem que se preocupar com o planejamento. Eu vejo que infelizmente os jovens hoje não estão se preocupando, estão de fato depositando essa ficha no governo. O governo não é a função do governo cuidar da nossa aposentadoria, é assistencialismo. Ou seja, para aquelas pessoas que de fato não conseguiram se planejar, não deposite as suas fichas no governo. A sua aposentadoria depende de você. Faça o seu planejamento. Quanto mais cedo eu começar, é mais fácil. Vou dar um exemplo. Meu filho nasceu, terceiro dia de vida dele, com o certificado, a certidão de nascimento, eu fiz uma previdência privada para ele, com um valor bem baixo, o mínimo possível, porque eu vou ter tempo para poupar. Quando esse menino chegar aos seus 15, 18 anos, eu vou dizer, aqui está o que o pai fez, o planejamento, o que tu tem que fazer é continuar. Então o esforço é muito menor. E detalhe, hoje você está com 30 anos e com uma carga produtiva e capacidade produtiva muito forte. Mas ela vai começando a diminuindo aos 40, aos 50, aos 60. Talvez você está hoje no topo e no melhor momento de vida para você fazer essa poupança para a sua velhice, pensando na sua velhice. E poder, sim, de fato, viver com mais tranquilidade lá na frente, não depender de caridade. Interessante, são assuntos interessantes. E quem quiser saber mais a respeito desses assuntos, Henrique, como é que pode proceder? A gente pode também passar, né, os contatos da Vida Feliz Seguros e Investimentos. Então, pode nos procurar nas redes sociais, aí a gente é só procurar por Vida Feliz Seguros e Investimentos. A gente tem uma sala no centro da Cidade Feliz, ali próximo à Runo Veículos e à Olga Cortinas. Ela fica na rua Fernando Ferrari. O nosso telefone fixo é 51 3637 3077. Também tem um celular que pode ser feito contato, que é o 51 9 9123 3077. E claro, redes sociais, me entrar em contato comigo mesmo também nas minhas redes sociais, Henrique Petri Halber, porque existem diversas formas a gente fazer. E quando a gente fala em dólar, que é o investimento internacional, muitas pessoas pensam, eu não tenho capacidade para isso, não é... Gente, dá para começar com muito pouco dinheiro investindo em dólares. E aí sim, fazer um planejamento que muitas vezes não, até 2 anos atrás, quem tinha acesso eram pessoas que tinham sim de fato muito dinheiro. Hoje já é possível, com pouco recurso financeiro, iniciar os investimentos numa moeda forte que possivelmente no futuro estará valorizada muito mais do que hoje. Hoje estamos falando com dólar 4,94. Há 2 semanas atrás estava 4,60. Há 2 meses atrás estava quase 6, 5,70, 5,80. Então veja só como ele oscila. E a questão é, muitas pessoas perguntam, Henrique, mas e tu? Eu compro mensalmente dólar. Pouco, mas mensalmente. Não me importo com a cotação que eu pago, mas eu compro mensalmente. E essa compra mensal é aquele pouquinho que vai lá na frente gerar um resultado. E esse é o segredo. É a gente não pensar, agora eu vou fazer meu planejamento. Não, começa logo. O momento de começar é agora e não depois. Não deixar para depois algo que você pode fazer agora. Tá certo, parabéns pelas atividades realizadas, pelo trabalho realizado. Sucesso em todas as questões, Henrique, e conte sempre com a Rádio Vale Feliz. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Arthur, e obrigado, ouvintes. Ok, então hoje na nossa entrevista nós conversamos com o sócio proprietário da Vida Feliz Seguros e Investimentos, Henrique Petri Halber, na nossa entrevista.